Muito bem, então, pessoal. Gostaria de gravar mais um vídeo, postar mais um vídeo aí para colocar algum conteúdo no nosso canal. E hoje eu quero tratar um pouco então de assuntos referentes a questões eclesiásticas. Quero falar um pouco sobre a realidade das igrejas, de algumas congregações, tá? E alguns problemas que acontecem, principalmente pelo fato da pouca frequência das pessoas, né, desistência muito fácil das pessoas, né, da fé cristã. Né? Por que, que se perde tantos membros cristãos? Né? Por que, que a quantidade de pessoas desviadas aumenta muito, principalmente nas camadas mais jovens? Né? E tentar responder, então, ou levantar, né, uma discussão em relação a isso, né, para que nós possamos tentar encontrar algumas razões, algumas respostas, tá? E algumas possíveis saídas para esta realidade. Eu quero iniciar então lendo um texto bíblico que se encontra em Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 29, que diz assim: Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Palavras do próprio Cristo, né? E é um texto tanto quanto interessante de nós analisarmos e fazermos então uma correlação. Será que existe, né, ou será que pode ser feita essa correlação entre o fato, né, das pessoas serem facilmente arrebanhadas das igrejas com a omissão, né, ou com algum tipo de responsabilidade da parte daqueles que deveriam evitar que isso aconteça. A pessoa, então, das lideranças. Eu acredito que, atualmente, o problema do anti-intelectualismo nas igrejas, ele é um dos principais motivos da dissidência de cristãos e filhos de cristãos. Eu acho que um dos principais fatores, né, que faz com que haja, né, uma dissidência muito grande de pessoas das igrejas e filhos de cristãos é justamente o problema do anti-intelectualismo. Uh, Existe, tá, uma ideia nas igrejas que eu acredito que é advinda de uma má interpretação de um texto muito famoso, muito conhecido, muito citado, né, pelos cristãos, que está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz assim: Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe uma falsa ideia, né, de que a responsabilidade pelo cuidado com a igreja seja apenas de Cristo, ou que esteja garantido por Cristo independentemente das ações ou omissões dos pastores. Muitos citam esta frase, principalmente o final deste versículo: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, como uma suposta promessa feita por Cristo de um cuidado, da responsabilização de um cuidado somente atribuído a Ele, que Cristo é o cuidador da igreja e que ele garante a proteção da igreja independentemente do que aconteça, independentemente do que se faça, independentemente das atitudes das pessoas da igreja. Deus está cuidando da igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É mais ou menos essa a interpretação e aplicação que se faz desse versículo. Porém, esta interpretação ela não é lógica, ela não está correta. Por quê? Se Cristo é o responsável pelo cuidado e proteção da igreja, ou mesmo o garantidor deste cuidado e proteção, então não é necessário sentir-se culpado por algum eventual fracasso de uma congregação, ou mesmo pelos números de desviados e naufragados na fé. Ora, se Cristo ele é o garantidor, né, da proteção e do cuidado de forma absoluta e somente dele, então qualquer fracasso que acontece numa congregação, ninguém se sentirá culpado.
ninguém irá se responsabilizar, porque afinal de contas, se aquela igreja fracassou, eles não irão culpar Cristo, porque não cuidou, mas eles entenderão que não foi da vontade de Cristo. Eles vão tentar tirar a responsabilidade dos seus ombros e lançar sobre qualquer outra coisa, qualquer outro fator. E na maioria dos casos, eles lançam a responsabilidade pelas próprias pessoas que naufragaram. Né? Existe, então, um tipo de convicção que gera um sentimento de descompromisso pelos resultados, pela falta de medo de responsabilização. Pastores omissos responsabilizam as ovelhas dissidentes pela dissidência, culpam fiéis naufragados pelo naufrágio. Em nenhum momento consideram que a responsabilidade pelas dissidências seja deles, dos naufrágios, pela sua incapacidade de conduzir a embarcação. Né? Eles colocam sempre a culpa naqueles que fracassam, naqueles que perecem. Né? E ninguém mais. É mais ou menos assim, vamos usar o exemplo de uma guerra. Né? Eles são então como generais de exército que perdem soldados não pelos erros dos soldados na batalha, mas por erros de estratégia dos próprios generais. Né? Só que esses generais, eles ignoram completamente que a culpa pelos seus soldados estarem morrendo nas batalhas não é que eles são incompetentes no fronte de batalha, mas é porque a estratégia desses generais está errada, está equivocada. Né? É isso que acontece. Né? O anti-intelectualismo que existe em muitas igrejas, condensado na pessoa dos pastores negligentes ante as próprias responsabilidades de proteger seus rebanhos das artimanhas do inimigo, é o principal fator do sucesso do inimigo em arrebatar suas ovelhas. Vou repetir. O anti-intelectualismo que existe em muitas igrejas, condensado na pessoa de pastores negligentes ante as próprias responsabilidades de proteger os seus rebanhos das artimanhas do inimigo, é o principal fator do sucesso do inimigo em arrebatar as suas ovelhas. Eu quero citar aqui uma frase muito interessante, né, e está num livro muito famoso chamado A Arte da Guerra, né, daquele sábio, acho que era chinês, agora não lembro, acho que era, Sun Tzu, né, que ele dizia: conheces teu inimigo e conhece-te a ti mesmo. Se tiveres 100 combates a travar, 100 vezes será vitorioso. Se ignoras teu inimigo e conheces a ti mesmo, tuas chances de perder e de ganhar serão idênticas. Se ignoras ao mesmo tempo teu inimigo e a ti mesmo, só contarás teus combates por tuas derrotas. Olha que interessante esta frase. Ele vai dizer 3 circunstâncias. A primeira, conhecer o inimigo e a si mesmo garante 100% de chance de vitória. Segundo, conhecer o inimigo, desconhecer o inimigo e conhecer a si mesmo, 50% de chance de vitória. E terceiro, desconhecer o inimigo e a si mesmo, 100% de chance de derrota. Sun Tzu falava de estratégias para vitórias militares, conquistas de território e expansão de impérios. O que estava em jogo era o poder e domínio territorial. E o que está em jogo numa congregação? São almas. Almas preciosas pelas quais Cristo morreu. Será que nós podemos considerar entrar numa batalha em que almas estão em jogo com apenas 50% de chances de vitória? 0% de chances de vitória. Será que poderíamos imaginar entrar numa batalha em que nós temos 0% de chance de vitória, sendo que almas estão em jogo? O destino eterno de almas está em jogo. Será que nós aceitaríamos o fato? 50% de chance de vencer e 50% de chance de perder essa batalha? Muitos pastores insistem em lutar absolutamente despreparados e fadados ao fracasso. E, para piorar, ignoram que serão responsabilizados. Eles já entram, né, absolutamente incapacitados de vencer e ainda ficam escandalizados pelo fato de terem sido derrotados. Né? E por não quererem reconhecer a própria responsabilidade pela derrota, eles culpam outros fatores. Né? A culpa é de outra pessoa, né? A culpa é de outra coisa, mas não é deles. O inimigo
tem tido grande êxito em arrebatar almas das igrejas utilizando estratégias e meios totalmente ignorados pelos pastores, através da cultura e de ideologias. E pelo desinteresse desses pastores, o inimigo encontra praticamente nenhuma resistência, né? O que está acontecendo atualmente, isso não é de agora, já vem de algumas décadas para cá, é que o inimigo ele mudou o seu campo de batalha, ele mudou as suas estratégias. E infelizmente a igreja, na pessoa dos seus líderes, não acompanhou essa mudança, ignorou completamente ou negligenciou essa mudança, né? Nós estamos praticamente hoje, dentro de muitas denominações pentecostais, uh, lutando, né, criando estratégias, né, criando batalhas que não estão mais acontecendo na realidade. Nós achamos que estamos combatendo, né? Muitos criam espantalhos, né? Você vê, por exemplo, o trabalho apologético de muitas igrejas lidando com espiritismo, hinduísmo, adventismo, os testemunhas de Jeová, né? Somente isso, né? Quando se fala em apologética, em defesa da fé, é somente isso, né? E é aqueles velhos chavões, aqueles velhos argumentos que já estão cansados de tanta repetição, né? Sendo que não é o problema hoje dentro das igrejas da dissidência de membros, não é por causa do espiritismo, do adventismo, dos testemunhas de Jeová, se bem que ainda existe uma parcela e ainda deve ser combatido sim essas batalhas, mas não são os principais fatores que hoje estão tirando pessoas das igrejas. Não estão. Os principais fatores que estão tirando pessoas das igrejas são absolutamente outros, completamente outros. E não são citados, são absolutamente ignorados, e é por isso que o êxito do inimigo tem sido tão grande. Os cristãos fora das congregações são expostos exaustivamente a conteúdos ideológicos e a corrupção cultural sem qualquer antídoto oferecido. Assim, gradativamente são corrompidos sem nem mesmo perceberem. Além dos que sucumbem em apostasia, há também aqueles que acabam pervertendo o cristianismo, introduzindo a corrupção recebida no seio das igrejas. Então, é o que está acontecendo hoje, né? As pessoas saem das igrejas, das congregações, e a gente sabe que o cristão ele fica dentro de uma congregação por um tempo muito limitado durante a semana. São 3, 4 cultos durante a semana, de 1 hora e meia cada um. Fora isso, né, fora a realidade de uma congregação e um culto cristão, ele está exposto à programação, a tudo que é tipo de coisa que é produzida pelo mundo. Né, as suas discussões políticas, né, nas escolas, nas programações da TV aberta, dos canais por assinatura, né, dos streamers, né, de vídeo através de seriados, novelas e filmes, tá? Então ele está exposto a isso por muito mais tempo do que ele está dentro de uma igreja. Mas o problema nem é isso. O problema nem é isso, é que ainda que o tempo seja curto, que ele está dentro de uma congregação, ele não recebe absolutamente nenhum antídoto para conseguir lidar com essas coisas às quais ele está exposto. E ele, então, ele está absorvendo essas coisas sem nenhum tipo de advertência, inadvertidamente, e isso está tirando pessoas da igreja, porque eles vão entrando na questão do ceticismo, eles vão colocar, então, eles acabam colocando os artigos de fé dele em dúvida, subjetivando os artigos absolutos de fé, que não são, né, subjetivos, são afirmações absolutas, crenças absolutas, e aí ele acaba se perdendo. Ele se perde, principalmente os jovens acabam se perdendo, porque eles estão mais expostos, principalmente na questão cultural, na diversão, no contato com outros amigos que não são da igreja, e aí, por fato de não ter nenhum tipo de defesa em relação a isso, eles sucumbem. E os pastores não fazem a mínima ideia, ou não são capazes de identificar isso. Por quê? Porque eles ignoram completamente essa realidade. Não está dentro da sua área de interesse, né? Da sua área de estudo, da sua área de preocupação. Ele ainda está preocupado com o adventista, com o testemunho de Jeová e com o espírita. Se bem que
a própria batalha que ele faz, ou o próprio combate que ele faz contra essas coisas também é absolutamente genérico e superficial. É aqueles velhos chavões, tá? Que também não é muito efetivo. Vamos, digando assim, dizendo de passagem, né? Digamos de passagem. Vamos lá. Muitos pastores procuram camuflar suas omissões e desinteresses com uma postura radical e autoritária, com discursos moralistas extremamente superficiais e intimidatórios, na tentativa de coerção pelo medo. Então, ainda tem pastores, tá? Ainda tem pastores que têm uma mentalidade absolutamente ultrapassada, e isso não é apenas uma afirmação pejorativa, não é? Não estou chamando esses pastores de quadrados, né? Porque não é isso. O que eu estou dizendo é que nós temos pastores que têm uma postura absolutamente antiquada para lidar com essas questões na igreja. E aí, quando ele se vê, né, diante de uma realidade de pessoas abandonando a fé, né, cada vez mais, jovens abandonando a fé, cada vez mais, e aí o que ele faz? Ele opta então pela coerção, né, pelo medo, né, pelo discurso moralista, né, intimidatório, né, ou seja, ele faz um monte de ameaças de perdição eterna se as pessoas não andarem na linha, né? Ele faz isso, diz, olha, né, ele cai em cima, então, do discurso extremamente moralista e radical, né, que tenta a coerção pelo medo, tá? O problema desse tipo de postura é que não funciona, nem para impedir que as pessoas abandonem a congregação e o principal, nem para garantir que as pessoas que permanecem na congregação não sejam corrompidas, porque esse tipo de postura não é protetiva, mas é opressiva. Então esse tipo de discurso, esse tipo de postura de pastores não é protetiva, não protege, mas oprime, né, as ovelhas. E aí nós temos, olha só, olha como é que fica a cabeça da ovelha, tá? A ovelha, então, ela não é ensinada a precaver-se das artimanhas do inimigo, identificando-as e adquirindo meios necessários para desviar delas, mas recebe uma carga dobrada de preocupação. Além do perigo dos laços do inimigo, precisa lidar com o perigo do castigo divino por não conseguir livrar-se de algo pelo qual não faz a mínima ideia de como, pois não é ensinada ou não foi ensinada. Olha que interessante. Então, as ovelhas que vivem num ambiente de coerção pelo medo, né, pelo discurso, então, opressivo, né, autoritário e radical, essa ovelha ela acaba tendo dois problemas. Por quê? Porque aí ela está exposta ainda às artimanhas de Satanás, mas como ela não é ensinada a como lidar com essas coisas, ela também é exposta pela certeza da sentença divina. Afinal de contas, o pastor deixa muito claro de que se ela pisar fora da linha, a espada da justiça vai cair sobre ela. Então tu imagina como que uma ovelha vai lidar psicologicamente com isso, porque afinal de contas ela tem medo de errar, mas ela não é ensinada como não errar, ela não é ensinada como precaver-se do erro, né? Porque afinal de contas nem o pastor não faz a mínima ideia do erro que ela está exposta, né? Então não é à toa que essas ovelhas acabam sucumbindo fatalmente. Acabam sucumbindo. Uma hora ou outra elas vão cair. Por quê? Porque elas não conseguem lidar com a pressão. Porque, afinal de contas, aquele que é o pastor que deveria garantir a proteção da ovelha, ele também está oprimindo a ovelha. Ele também é um fator de opressão, né? Opressão psicológica. Tá? Então, esse tipo de comportamento de alguns pastores autoritários que insistem, né, insistem em ficar em um quadradinho de ideias absolutamente rasas e extremamente limitadas na questão da quantidade, porque afinal de contas o discurso deles gira em torno de 4 ou 5 assuntos. Né? Todo o estudo que eles dão, todo o culto de doutrina que eles dão, eles falam de 3, 4 assuntos, somente aquilo. Por quê? Porque eles não têm capacidade intelectual para ir além daquilo ali, porque eles fecharam a sua mente dentro de um arcabouço de ideias extremamente limitado e superficial, baseado na coerção pelo medo, né? Na coerção pelo medo. Então, a pessoa tem medo de Deus, né? E não é temor a Deus, é medo de Deus, tá? E aí ela não consegue
nem se livrar das artimanhas de Satanás. Por quê? Porque não tem tempo para isso, né? Afinal de contas, ela está com medo de sempre com aquela espada sobre a cabeça dela que ela não consegue se livrar. E esse tipo de cristianismo não é um cristianismo saudável e não é um cristianismo de fato, né? É apenas um legalismo disfarçado de piedade. É um legalismo disfarçado de piedade, de disciplina, de coisas assim, tá? Mas, pessoal, vamos lá. Por que eu fiz esse vídeo? Por que eu estou falando essas coisas? Porque, de fato, os pastores, né, muitos deles, a maioria, a esmagadora maioria deles, não faz a mínima ideia de como lidar com os problemas que estão diante dos seus olhos. E, de fato, eles estão perdendo membros e filhos de membros justamente por causa disso. Pais estão perdendo filhos, né? Vamos lá. A gente tem aí a corrupção cultural extremamente generalizada, né? A depravação, a destruição de qualquer valor, né? Valor de ética, valor de moral, né? Aquela questão de pudor, de decência totalmente desvirtuado, né? E essas coisas estão cada vez mais diante dos olhos desses novos crentes, desses novos cristãos, esses jovens cristãos que estão aí, que cresceram na igreja, mas que chegam na fase da adolescência um pouquinho mais e acabam se desviando, não querem mais saber de Deus. Por quê? Porque eles estão expostos a coisas que, enquanto eles estavam presos dentro daquele mundinho criado por congregações, eles não tinham a mínima ideia que existiam. E aí, quando eles são colocados diante dos seus olhos, né, dessa imundícia toda, eles se perdem, eles se corrompem. Mas a culpa não pode ser jogada somente nos ombros deles, dizendo: olha, a culpa é de vocês, que não permaneceram fiéis. Não, a culpa é daqueles que, sendo responsáveis pelo cuidado e a proteção, não o fizeram. Né? Criaram os seus filhos absolutamente ignorantes em relação aos perigos que estão fora da igreja, e quando eles são largados fora da igreja para a realidade do mundo, porque eles têm que, né, viver na sociedade, eles não têm defesa nenhuma. E por não ter defesa nenhuma, eles se perdem e se corrompem facilmente. Os números de jovens que acabam abandonando a fé quando atinge ali uma certa idade é extremamente elevado, principalmente aqueles que entram na questão da faculdade. O problema não é a faculdade que corrompe o jovem, o problema é que ele é largado lá sem capacidade nenhuma, sem autodefesa, sem imunidade ao que ele será exposto. Por quê? Porque nem os seus pastores fazem ideia do que ele vai ser exposto. Os pastores, né, têm uma ideia vaga, caricaturas, espantalhos, que eles não vão atrás para entender como é que funciona. Né? A gente fala sobre marxismo, a gente fala sobre esquerdismo, a gente fala sobre um monte de problemas que estão aí na sociedade. Um monte de problema. Só que quem são aqueles líderes que vão de fato comprar os livros, vão estudar as teorias, vão entender a origem das coisas que eles têm que enfrentar? Pouquíssimos. A maioria ignora completamente e não está nem interessado. Né? Não está nem interessado. Por quê? Porque no fundo eles não acreditam que serão responsabilizados por essas dissidências, por esses desvios, por esses fracassos dos seus membros da sua congregação, dos filhos dos membros da sua congregação. Eles acreditam que não serão responsabilizados. Não, né? A responsabilidade não está sobre eles. Esse é o problema. Esse é o problema. Os pastores, no fundo, não acreditam que serão responsabilizados pelos membros que eles perdem. E fazem questão de munir a própria consciência de desculpas, dizendo: a culpa é do fulano. Eu ensinei a sã doutrina. Ensinou a sã doutrina? Ou você apenas oprimiu a igreja, né, com um discurso moralista, superficial e com base na coerção pelo medo? Isso não é ensinar a igreja, né? Isso é oprimir a igreja. Isso é ajudar que ela ainda tenha mais dificuldades ainda em permanecer fiel. Por quê? Porque ele não vê Deus como um ser que o ama e que está tentando salvá-lo, mas ele vê Deus como um ser que está só esperando ele pisar fora da linha para condená-lo, para destruí-lo, para aniquilá-lo. Por quê? Porque o pastor falou que é assim. Entendeu? Então é muito fácil você perder membros colocando a culpa nos próprios membros. É muito fácil, né? Muito fácil você eximir-se, né,
da responsabilidade, achando que não, mas a responsabilidade, a igreja vai continuar, por mais que o mundo se levante, por mais que tudo possa acontecer errado, a igreja vai permanecer, porque afinal de contas Jesus disse, edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo bem, Jesus garantiu que a igreja vai permanecer de pé até a sua volta, mas vamos ser bem sinceros, será que nós podemos ou não, né, garantir que mais pessoas façam parte dessa igreja, né? Será que nós podemos ou não, através das nossas atitudes, do cuidado das lideranças, do cuidado da proteção, do zelo das lideranças, né, de uma forma efetiva, de uma forma inteligente, né, uh, de uma forma responsável, será que eles não podem garantir que mais pessoas farão parte dessa igreja? Ou será que a igreja vai chegar no arrebatamento aos frangalhos, absolutamente esfarrapada, né? Com pouquíssimos remanescentes? E aí? Como é que fica a questão da responsabilidade? Eu acredito piamente que existe uma responsabilidade. Os pastores precisam assumir a responsabilidade intelectual, responsabilidade e crescimento intelectual, de estudo aprofundado dos seus inimigos, daqueles que estão arrebatando as suas ovelhas. Se ele continuar ignorando o que está acontecendo, os meios pelos quais o inimigo tem tido grande êxito para corromper os seus fiéis, ele vai continuar tendo o mesmo fracasso, a mesma derrota, né? E ele vai continuar tentando cauterizar a consciência que tenta dizer para ele: olha, a responsabilidade é sua, Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você, porque afinal de contas, Jesus mesmo disse, né? Olha só que interessante. Como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? A pergunta que eu faço, quando Satanás entra nas igrejas e causa grande dano, destruindo pessoas, né, causando grande número de pessoas desviadas, Jesus Cristo foi amarrado? Será que Jesus Cristo perdeu essa batalha e não conseguiu conter a ação do inimigo? Ou será que é os líderes daquela congregação que foram amarrados e não conseguiram conter a ação do inimigo? E aí? Como nós podemos entender? Será que é Jesus o culpado ou são os líderes que foram colocados para cuidar e proteger desse rebanho? A resposta fica para cada um de nós responder.